A paz do Senhor para você que está me ouvindo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nosso irmão Tylon me fez o convite para que eu pudesse compartilhar uma palavra de Deus para o culto de vocês, para esse momento especial de vocês. Nessa vida louca que a gente está vivendo desde os últimos 3 meses, nessas quarentenas, nestes isolamentos. E aí a gente está participando de eventos mais online, mas a palavra de Deus continua a mesma. Então eu agradeço a Deus pela vida do Tylon e quero servir-me aqui de um instrumento de Deus para a sua vida que irá ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero ler aqui um texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler do versículo 21, versículo 21, isso, do versículo 21 que diz assim, a seguir, do 21 a seguir. Disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? E eu quero me ater no versículo 27, que diz: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são perfeitamente possíveis para Deus. Eu quero trabalhar em cima de um tema da palavra de Deus, que é: o impossível para o homem é possível para Deus. E eu quero que você empreste-me o teu coração, eu quero que você empreste a tua mente, para que possamos explorar este texto, este breve versículo, e Deus falará comigo e Deus falará com você. Todos precisamos de milagre. Pastor Daniel, o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que não pode ser explicado. Milagre é tudo aquilo que causa admiração, que causa espanto. Milagre é quando você tira o natural e o sobrenatural, ele cobre a naturalidade do homem. E eu quero falar sobre alguns milagres aqui na Bíblia Sagrada que vai falar ao seu coração. Quando nós entramos no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, 1 Reis 17, eu quero ler com os irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Todos nós conhecemos muito bem essa passagem. Quando fala de Elias, depois de ele entrar em um confronto verbal com o rei Acabe, falando sobre a seca, ele foge, vai para o Querite. E quando ele está no Querite, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio novamente a Elias, e aí Deus pede para que ele vá para uma outra cidade. Versículo 8 do capítulo 17 de 1 Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouquinho de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: ei, vem cá, traze também um pedaço de pão. Aí responde ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite em uma pequena botija.
Vês aqui que eu tenho apenas 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho algo a fim que comamos e depois disso nós vamos morrer. Olhando para o texto de 1 Reis 17, as nuances do texto me trazem algumas revelações. Quando nós olhamos para o versículo de número 9 de 1 Reis 17, a Bíblia diz: Elias, levanta. Levanta e vai para Sarepta, porque ali eu ordenei. Talvez a gente não preste atenção quando a Bíblia diz que Deus ordenou ali, ele já ordenou no mundo espiritual que alguma coisa iria acontecer lá em Sarepta. Uma viúva. Ei, Elias já estava experimentando o milagre no Querite. Elias estava sendo alimentado por corvos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os corvos não traziam algo sobrenatural. Os corvos traziam algo natural, eram comidas naturais. O milagre eram os corvos trazerem a comida. Agora Deus quer que Elias prove um pouco mais da fé. Ele acrescente um pouco mais de fé e manda que ele saia de um lugar que ele já estava confortável. É por isso que a Bíblia diz: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, porque eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. E ele sai ali do Querite e vai para Sarepta, porque uma mulher viúva irá sustentá-lo. E quando ele chega para falar com aquela mulher diz para ele: olha, nós temos apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e nós temos alguns gravetos para fazer fogo, e nós faremos um pedacinho de pão. O meu filho e eu vamos comer, porque nós não temos absolutamente mais nada e nós vamos morrer. O milagre de Sarepta é o milagre da fé, não de Elias, mas daquela mulher. E o Elias, o profeta, ele diz assim: então faz assim, não temas, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois o farás para ti e para o teu filho. Aquela mulher, ela estava olhando para a panela vazia, ela estava olhando para a botija vazia, mas ela estava ignorando o poder de Deus na vida dela, porque no mundo espiritual Deus já tinha ordenado que aquela mulher sustentaria o profeta. É lindo quando nós ouvimos algo de Deus, nós acreditamos e nós colocamos a nossa própria vida em prova. Aquela mulher saiu. E ao invés de fazer o bolo para ela e o seu filho, ela fez primeiro para o profeta. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando nós fazemos primeiro para Deus, Deus nunca deixa faltar farinha na panela e nem o azeite na botija. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, o milagre acontece. E a farinha da panela não se acaba e o azeite da botija não se acaba. O milagre acontece e Deus ordena a bênção para sempre na nossa vida. O milagre desta mulher é um milagre que Elias provocou porque obedeceu a Deus. E agora a gente vai para um outro milagre na Bíblia Sagrada, que está em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Também um texto extremamente conhecido de todos os irmãos. 2 Reis, capítulo de número 4. A Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, narra aquela história da mulher que procurou o profeta e disse para o profeta que ela não tinha mais nada para fazer, os credores estavam batendo na sua porta, e se ela não pagasse a dívida que o marido deixou para ela, os seus filhos seriam levados como escravos para pagar a dívida. 2 Reis 4 diz assim: a mulher de um dos filhos dos profetas chamou a Eliseu
e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me e os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te fazei eu? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, depois entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Preste atenção neste milagre. A mulher de um dos filhos dos profetas procurou Eliseu, o profeta. Expôs o seu problema para o profeta. E ela disse assim: o meu marido era fiel. O meu marido era crente fiel. Mas porque ele deixou algumas dívidas, os credores estão aqui, querem levar os meus filhos como forma de pagamento. O profeta não quer saber quem são os credores. O profeta não quer saber quanto ela deve. O profeta só fez uma pergunta: diz para mim o que é que você tem na tua casa. A resposta daquela mulher, num primeiro momento, foi: eu não tenho nada em casa. Eu imagino que o profeta tivesse olhando para ela, esperando uma nova resposta, e aí ela se tocou, ela se lembrou: mas eu tenho sim, eu tenho um pouquinho de azeite em casa. A ordem do profeta é, então, procura os teus vizinhos, pede-lhes vasos emprestados, muitos, mas tem que ser vasos vazios. Vai para a sua casa, fecha a porta, você e os seus filhos, e aonde estiver o vaso vazio, grande, você vai pegar do pouquinho de azeite que você tem e vai deitar sobre os vasos vazios. Todos os vasos foram se enchendo com um pouquinho do que ela tinha. Enche um, coloca à parte. Enche outro, coloca à parte. Enche outro, coloca à parte. Ela procura mais vasos, ela pergunta para o seu filho: traga-me mais um. E ele disse: acabaram-se os vasos. E aí, quando ela ouve isso, a Bíblia diz que o azeite parou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. Se houvessem mais vasos vazios, a fonte continuaria a jorrar. Sabe o que eu aprendo? É que do pouco que nós temos, é que Deus faz a abundância em nossas vidas. A prosperidade ela não vem do que eu tenho de sobra. A prosperidade vem daquilo que eu tenho de pouco, mas eu valorizo e reconheço. Terceiro milagre, e nós já vamos para o final desta pequena reflexão. João capítulo 11, João capítulo de número 11, também um texto extremamente conhecido. João 11 diz assim: estava enfermo o certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria
e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas-te para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto, continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: se dorme, melhorará. Jesus está falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dízimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Vamos seguir mais à frente. Quando os judeus estavam com Maria em casa e consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, e seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. A Bíblia diz no versículo 35 de João 11, Jesus chorou. Vamos um pouco mais à frente. Versículo 39, depois de todo esse contexto, Jesus diz assim: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para que a multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, clamou em alta voz Jesus, dizendo: Lázaro, vem para fora. Versículo 44 diz: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Talvez esse tenha sido um dos milagres mais conhecidos de Jesus e para mim é um dos mais significativos. Porque o que eu aprendo aqui é que dentro daquele sepulcro havia um morto. Do lado de fora havia uma grande multidão que 3 dias antes esperava o mestre chegar para que ele pudesse curar Lázaro e Lázaro não morresse. É por isso que uma das irmãs de Lázaro diz assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Era como se ela estivesse dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para curar do câncer, eu sei que o Senhor tem poder para curar da diabetes, eu sei que o Senhor tem poder para curar do coronavírus, mas infelizmente o meu irmão já morreu e o Senhor não tem poder para ressuscitar os mortos. Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus então ele dá uma ordem. Eles já estão diante do sepulcro. E diante daquela caverna onde tinha uma pedra posta sobre a porta da caverna, Jesus dá uma ordem: tira a pedra. A irmã de Lázaro diz assim: mas Senhor, já fazem 4 dias, lá dentro deve estar um cheiro terrível. Porque muitas vezes nós temos medo do que nós vamos encontrar do lado de dentro. E o que está entre nós e a surpresa de dentro é apenas uma pedra. Jesus insistiu para que eles tirassem a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus clama em alta voz dizendo: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou e saiu. Eu quero concluir, aí eu vou trazer a mensagem para o seu coração. Todas as dificuldades de um milagre competem a nós. Todas as impossibilidades de um milagre competem a Deus. No primeiro milagre,
A mulher, ela teve que ter a fé de fazer primeiro para o profeta, acreditando que logo em seguida não faltaria nada para ela e o seu filho. No segundo milagre, aquela mulher teve que acreditar no profeta para que pedisse vasos emprestados. Imagina se o milagre não acontece, como seria a vergonha daquela mulher. E aí ela entrou dentro da sua casa, eu imagino que com aquela botijinha de azeite, pouco azeite, como ela deve ter tido problemas para que a primeira vez que ela virasse, ela acreditasse que o óleo caísse e ele nunca terminasse. No terceiro milagre, a ordem de Jesus era tirar a pedra. Porque o milagre só vai acontecer se nós tirarmos a pedra que nos separa do milagre. É por isso que eu quero finalizar concluindo esta mensagem para você que me ouve. Certa feita eu estava falando com Deus e eu perguntei: Deus, eu sei que as nossas responsabilidades no milagre, elas são tão importantes quanto as do Senhor. E não existe milagre que a gente não tenha que fazer algo por ele. E aí Deus me respondeu: as dificuldades do milagre, os problemas, ficam contigo. Mas todas as impossibilidades, deixe comigo, que eu resolvo. Feche os teus olhos que eu quero orar por você depois desta mensagem. Bondoso Deus e Pai, eu louvo, glorifico e exalto ao teu santo e bendito nome. Porque eu sei que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para todo sempre. Eu acredito no milagre, Senhor, da vida. Eu acredito na ressurreição. Eu acredito no poder da tua palavra e eu acredito no poder do teu sangue. Diante deste cenário caótico em que estamos vivendo, eu creio que um grande milagre há de se chegar o quanto antes e nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito nestes dias. Grandes coisas o Senhor ainda fará. Eu sei que um tempo novo está chegando, um tempo novo de coisas novas para cada um de nós. Para este irmão e irmã que está me ouvindo, eu quero te pedir, mostre para ele qual é a pedra, mostre para ela qual é a pedra que eles precisam retirar para que o Senhor realize o milagre na vida deles. Em nome de Jesus, abençoa todos estes ouvintes, para a glória, honra e louvor do teu nome. É assim que eu oro agradecido, papai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em o nome santo de Jesus Cristo.